Fala aí pessoal, sou Jorge Nicola, bem-vindos a mais um vídeo do canal, sempre bom ter vocês por aqui. Sem perder tempo, pedir para deixar like, se inscrever no canal. E o vexame do Palmeiras contra o Novo Horizontino, derrota na noite dessa terça-feira em Novo Horizonte por 4-0, deverá acelerar o processo de busca por reforços. Nas redes sociais, nos muros pichados do Allianz Parque e especialmente em grupos de WhatsApp de conselheiros, revolta total. Tudo por causa da péssima atuação do Palmeiras. O Verdão não tomava ou não perdia por 4 gols de diferença desde 2015, quando levou 5-1 para a Chapecoense, a pior derrota da era Abel Ferreira, que havia sido contratado em 2019. O Abel chegou a dizer depois do jogo, abre aspas, é um golpe duro, talvez a maior derrota desde que estou aqui, agora que seja um abre-olhos para todos. Importante registrar que muros do Allianz Parque amanheceram pichados, com críticas a todo mundo. Leila Pereira, por exemplo, foi alvo do seguinte xingamento: Leila, seu negócio é roubar. Também houve mensagens de time sem vergonha, Spa, Palmeiras, além de Abel, acabou a magia, interrogação. É por causa de toda essa repercussão muito ruim que a Leila, na noite da terça-feira, depois dos 4-0, já determinou a Anderson Barros que tente acelerar o processo de contratações. Palmeiras está, nesse momento, em tratativas com o Zenit pelo zagueiro Nino e em conversas com o Wolverhampton pelo meio-atacante John Arias. Não há acordo fechado com nenhum dos dois, mas imaginemos que, diante dessa necessidade de acelerar os processos, o Palmeiras possa avançar em uma dessas duas contratações. Antes de mudar de assunto, só contar que a ESPN do México afirma que o América mexicano quer a contratação de Rafael Veiga e já abriu tratativas com o Palmeiras. Se não houver acordo com o Veiga, o próximo alvo será o também jogador do Palmeiras, Maurício. Hora de falar sobre quanto o Palmeiras vai faturar com a transferência de John. O negócio está muito perto de ser concretizado. O meio-atacante revelado no Verdão e que pertence ao Red Bull Bragantino está a caminho do Zenit. A operação deve ser fechada em 18 milhões de euros fixos, mais 2 milhões de euros em bônus, com metas fáceis a serem cumpridas em sua primeira temporada em território russo. Então dá para dizer que o acordo vai girar na casa dos 114 milhões de reais fixos, com mais 12 milhões e 700 mil em bônus. O Palmeiras tem direito a 20% do valor fixo. Dessa maneira, vai embolsar algo na casa dos 22 milhões e 800 mil reais. Já contei para vocês que o Palmeiras, inclusive, sinalizou ao Zenit a possibilidade de não receber essa grana para utilizá-la como parte do pagamento da compra do zagueiro Nino. Entre Palmeiras e Nino existe um acordo que dificulta ao Zenit, que não quer fazer a transferência do zagueiro brasileiro nessa janela de transferências. O Zenit prefere negociá-lo apenas na metade do ano. Com um detalhe importante: o Nino foi comprado por algo na casa dos 27 milhões de reais junto ao Fluminense. O Palmeiras chegou a oferecer 43, mas o Zenit pede mais de 60 milhões de reais. Não dá para cravar que esse negócio aconteça, mas ainda existem negociações. Hora de falar de informação exclusiva. Palmeiras e Corinthians disputam a contratação de um volante revelado pelo Flamengo. Eu me refiro a Vinícius Souza, 26 anos de idade. Ele pertence atualmente ao Wolfsburg. Vários setoristas do Corinthians já haviam divulgado que o atleta é alvo de uma proposta do Timão. O Corinthians procurou o Wolfsburg para pedir um contrato de empréstimo de uma temporada com opção de compra. Quero trazer a informação exclusiva: o Palmeiras é outro interessado e acenou com uma oferta para comprar o jogador por 9 milhões de euros. A gente está falando de quase 57 milhões de reais. O grande ponto é que o Wolfsburg havia comprado esse jogador na temporada passada por 15 milhões de euros. O Vinícius Souza atuava no Sheffield United, da segunda divisão inglesa, era um dos protagonistas do seu time, mesmo atuando na função de primeiro volante. Até por isso, custos e uma contratação bastante cara. Pois bem, na Alemanha, o Vini Souza teve um início de passagem bem legal, titular absoluto, mas as coisas mudaram a partir do mês de novembro. Desde 7 de novembro ele não é titular. Dos últimos 7 jogos do Wolfsburg, ele não saiu do banco em 5 deles. E nos 2 únicos que entrou, atuou em apenas 5 minutos. É por isso que tanto o Palmeiras quanto o Corinthians têm esperanças em contratá-lo. Jogador que na época do Flamengo, de base, era conhecido como Vinição. Ele foi negociado com o time belga em 2020.
passou por outra equipe belga antes de se mudar para o futebol inglês. Ah, só para lembrar, Corinthians e Palmeiras buscam um primeiro volante mais marcador, aquele de proteção ao sistema defensivo. Gostaria que você opinasse sobre Vini Souza, com a lembrança final de que esse jogador foi namorado de Anitta entre o fim do ano de 2024 e início de 2025. Curtiu o vídeo? Não esquece de deixar like, se inscrever no canal. E Luiz pode ser o próximo jogador vendido pelo Palmeiras. Você sabe que o Verdão negociou nos últimos dias Facundo Torres, atacante uruguaio, comprado por 73 milhões de reais no ano passado e vendido por apenas 45 milhões de reais, prejuízo de quase 30 milhões, certo? Pois bem, o Palmeiras pretende negociar ou tirar do elenco atletas em quem não se confia. E o Luiz, apesar de ter estreado em 2026 com gol na vitória por 1-0 contra a Portuguesa, não terá protagonismo no elenco de Abel Ferreira. Tanto que na partida seguinte, contra o Santos, ele atua em apenas 13 minutos e contra o Mirassol, com um elenco mais completo, o Luiz nem sequer sai do banco de reservas. Importante registrar que Palmeiras, em outros tempos, já recebeu sondagens de clubes grandes da Europa. Essas sondagens, no momento, não existem e, diante desse cenário, o Palmeiras não descarta até emprestá-lo. Jogador de só 19 anos de idade, formado na base do Palmeiras, só atuou pelo clube e avaliado em 5 milhões de euros, contrato longo até 2029. Gostaria que você usasse o espaço para comentário, para avaliar o que você pensa sobre o Luiz e que negócio você faria se fosse dirigente alviverde. E o Palmeiras vai tomar um prejuízo de cerca de 30 milhões de reais com o Facundo Torres, para piorar ainda mais a situação de Anderson Barros e companhia entre torcedores alviverdes. Vale a lembrança de que no ano passado, o Palmeiras desembolsou 73 milhões de reais para comprar o atacante uruguaio do Orlando City. Pois bem, nas últimas horas o Verdão fechou a transferência do atleta com o Austin FC dos Estados Unidos, operação de 9 milhões e meio de dólares ou 51 milhões de reais. Porém, 15% desse valor vai ser destinado ao Orlando City, que havia vendido o atleta para o Palmeiras. Vão restar ao Verdão algo na casa dos 43 milhões de reais, um prejuízo de 30 milhões de reais em apenas um ano. Com detalhe importante, não é a primeira vez que Anderson Barros e companhia fazem maus negócios pelo Palmeiras. Pelo contrário, o índice de acerto em relação a contratações é pequeno. Quero citar o caso do Caio Paulista, comprado por quase 20 milhões de reais num chapéu em cima do São Paulo. O Caio Paulista está sendo emprestado para o segundo clube consecutivo. Contar que Mikael, zagueiro comprado do futebol dos Estados Unidos por mais de 30 milhões de reais, acabou sendo emprestado de forma gratuita para o Inter Miami. Já Bruno Rodrigues, comprado por 25 milhões de reais, não consegue jogar com a camisa alviverde. O que você pensa sobre todos esses números? Já use o espaço para comentário e registre a sua opinião. Fala pessoal, estamos aí com atualizações importantes do Palmeiras. Se inscreva e ative o sininho para receber mais atualizações do Verdão. Deixe seu like, que é muito importante para o crescimento do canal. Utilize o espaço aqui embaixo para registrar sua opinião. Ficamos por aqui com mais esse giro de notícias. Um abraço e até o próximo vídeo.